Salve, salve, Eric. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast motorsport.com. Agora eu assumo as coisas aqui no estúdio porque temos mais um convidado especialíssimo nessa edição de hoje do podcast. Ele que está fazendo bonito lá nos Estados Unidos. Caio Collet está aqui com a gente. Pode botar ele na tela, Jeff. Salve, Caio. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, bater um papo legal hoje. Caio, o pior é que não dá nem para perguntar se já descansou depois das 500 milhas, né? Porque já foi para Detroit, tem corrida semana que vem. Como é que tá lidar com esse caos todo, esse calendário que é uma corrida atrás da outra? Foi um mês muito intenso, com certeza o mês mais intenso que eu já vivi na minha carreira, aí o mês de maio. Você não para nenhum final de semana, e como você falou, a gente teve corrida esse final de semana agora em Detroit, já tem outra corrida agora em São Luís, nesse próximo final de semana, então realmente não dá para parar para respirar. Mas acho que foi um mês onde, cara, eu vivi coisas que eu jamais poderia ter imaginado. Foi um mês muito gratificante na minha carreira, na minha vida, né? E de poder fazer parte das 500 milhas de Indianápolis. Acho que você só consegue entender o quão grande é a corrida quando você realmente participa e está ali dentro vivendo. Então, para mim, foi realmente uma experiência incrível. Caio, vamos falar das 500 milhas, então, que eu acho que para qualquer piloto é um grande momento, né? Participar da primeira vez, fazer todos os testes. Você teve que lidar com os testes iniciais ali no início do mês, teve o Grande Prêmio. Como é que foi a preparação para uma prova dessa, uma prova tão intensa e que são mais de 2 semanas de atividades consecutivas? Você tá todo dia na pista, né? Das 8 da manhã até as 8 da noite você fica na pista. Então, realmente, não tem muito tempo para você pensar em outra coisa sem ser a corrida. E você tem os testes, né? Da semana inteira de testes, levando o final de semana da classificação, que as coisas começam realmente a ficar bem intensas. Você consegue andar cada vez mais rápido. E tem 2 tipos de carro que você precisa desenvolver: um carro para classificação, um carro para corrida. Então, todas as equipes têm esse planejamento, que é muito legal. E você tem que saber o seu trabalho, focar no seu trabalho com a equipe para desenvolver o que você quer, o que você precisa durante os dias. Então, é realmente uma experiência incrível e muito legal de viver, e graças a Deus a gente conseguiu ter bons resultados, né, durante o mês. Óbvio que acabamos com o acidente, mas acho que foi um mês, querendo ou não, positivo. Querendo ou não, você teve ali os primeiros testes ainda no final de abril. Um deles, inclusive, você registrou a velocidade mais rápida, né? A média mais rápida ali no teste aberto 2. Ali já dava uma expectativa de que, olha, dá para tirar um bom resultado nessa primeira prova? Acho que desde a primeira volta que eu fiz, eu sempre tive muito confortável, né? A equipe me deu um carro muito bom, onde eu consegui ficar confortável, e a gente foi evoluindo passo a passo, sem dar um passo mais com a perna, né? Porque a pista você tem que respeitar, não, você vai ali, a velocidade que você está ali é rápido, realmente, não é brincadeira. Então a gente conseguiu o mês inteiro respeitar tudo isso e passo a passo, evoluindo passo a passo, com bastante calma. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho comigo. No primeiro teste, a gente de cara já conseguiu liderar. Óbvio que os testes são muito difíceis de entender o que está acontecendo, o que cada um está fazendo. Você pega um vácuo, você consegue liderar. Então, foi o que eu fiz no dia, mas óbvio que todo mundo, às vezes, tenta pegar um vaquinho ali, aqui, para fazer um tempo bom. Então, é muito difícil de você ler o que está acontecendo com as equipes, com os outros carros, e você só consegue entender o que está acontecendo mesmo na semana de classificação. E acho que isso é muito legal. E foi um mês muito positivo, como você falou. A gente conseguiu liderar testes na classificação também. A gente conseguiu classificar entre os 10 primeiros, passamos em sétimo ali para a segunda fase. Então, acho que isso foi muito legal. A classificação em especial, acho que foi um momento muito legal de acompanhar a sua performance, mas para vocês, uma classificação um pouco atribulada, né? A chuva impedindo todas as atividades do sábado, teve que concentrar tudo no domingo. Você acha que isso ajudou um pouco a você, atrapalhou um pouco na preparação? Como é que você viu essa chuvarada que caiu ali no fim de semana do quali? Você fica nervoso, né? Porque e ansioso, assim, porque você quer andar, você quer fazer o seu tempo, né? E você fica adiando tudo isso para o outro dia. E domingo, como você falou, a gente só tinha uma chance de passar para o Fast 12. Né? Normalmente, o sábado da classificação, você faz a sua primeira saída e depois você tem basicamente o dia inteiro para entrar na fila e fazer uma outra saída se você quiser. Então, tira um pouquinho dessa pressão de tudo ou nada na primeira saída. Mas a gente sabia que a gente tinha um carro bom. Sexta-feira foi um dia muito positivo, né? O Fast Friday a gente conseguiu ter uma base muito positiva. E domingo foi a primeira saída que a gente fez, né? O primeiro run ali na primeira classificação foi muito bom. A gente foi sétimo no geral,
e eu acho que o carro estava muito bom. Eu fiz, acho que 4 voltas ali muito boas e consistentes também. E acho que o que deu uma emocionada em mim, na equipe, em todo mundo, e quando a gente foi para o Fast 12, a gente estava confiante demais, acabamos tirando muita asa ali, acho que foi uma decisão errada, que a gente não precisava. A gente que a primeira saída a gente ficou muito confiante, muito empolgado e acabamos tirando um pouco de asa a mais ali quando a gente foi para o Fast 12 para tentar passar para os 6 primeiros. Infelizmente não foi a decisão certa, mas é aprendizado, né? Foi a primeira vez, acho que estava todo mundo nessa empolgação que o carro estava bom, eu estava guiando bem, e a gente estava fazendo um ótimo resultado, mas foi uma experiência incrível. Caio, e aí depois da classificação, né, veio um golpe mesmo, né? A questão do seu tempo ser excluído pela a infração do carro. Como é que você recebeu essa notícia, tendo que largar lá do fundo, por mais que a gente tá falando de uma prova de 200 voltas, uma prova longa, que dá para se recuperar, mas como é que você recebeu essa notícia? É difícil, com certeza foi um erro de comunicação da equipe e foi um erro bobo que a gente cometeu, infelizmente. E a nossa classificação foi uma classificação assim muito, muito boa. A gente classificou entre os 10 primeiros, eu fui o Hulk mais rápido, então foram algumas premiações ali que a gente acabou perdendo. Mas a gente sabia que, querendo ou não, o carro estava super rápido e, como você falou, é uma corrida de longa duração. Então, mesmo com o carro rápido, se a gente tomasse boas decisões na corrida e fizesse uma boa estratégia, a gente teria a chance de chegar entre os 10 primeiros, que foi o que aconteceu. Quando eu estava na batida, eu estava ali entre os 10 primeiros, com chance real de terminar em oitavo, nono. Então, foi algo que a gente fez, executou muito bem. Infelizmente, seria outra corrida largando em décimo do que em 32º. A gente teve que arriscar bastante na estratégia ali no começo, mas no final deu tudo certo e a gente estava numa posição para acabar com um top 10 ali nas minhas primeiras 500 milhas, largando de 32º, que ia ser um resultado muito bom. Mas infelizmente acabei forçando um pouquinho demais ali no final. A gente vai chegar na batida na sequência, mas vamos falar do ponto positivo, né? Você largando lá do fundo, você foi simplesmente o quinto piloto que mais liderou voltas nas 500 milhas de 2026. Como é que você como é que você lidou com aquele momento quando você percebeu pela primeira vez que você estava liderando uma volta simplesmente nas 500 milhas de Indianápolis? Parece que tudo fica quieto, assim, né? Quando você tá ali no bolo, você tem bastante turbulência, você começa a ver os outros carros e tudo mais, e quando você tá liderando, parece que você só escuta o vento, assim, né? Tá tudo quieto. Então é uma sensação bem legal e não deu muito para aproveitar no momento, porque óbvio, você tá focado, você tá fazendo o que você tem que fazer ali dentro do carro, mas depois, quando eu assisti a corrida de novo, foi muito legal de poder viver isso e fazer parte dessa corrida, dessa história, da tradição. Então, para mim, foi um momento muito gratificante e, não, realmente foi algo na minha carreira, acho que com certeza a top 3 coisas que eu já fiz na minha vida, se não for a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Bem, querendo ou não, todo piloto sente, né, de certa forma, um pouco de nervoso antes de entrar numa corrida, né, aquela coisa de simplesmente perceber onde é que tá. Mas, como você falou, é uma das grandes provas, né, é uma prova histórica. Deu um friozinho na barriga a mais antes da largada das 500 milhas? Cara, eu acho que eu fiquei mais nervoso, sim, antes da classificação, porque a classificação você sai um por um e você tá sozinho na pista, tá, tipo, todo mundo meio que te assistindo, né, e o momento antes de você sair na classificação, você vai vendo os carros na sua frente sair, vai chegando a sua vez, e é bem legal. A corrida em si, óbvio, você olha para o lado, puta, você tem 300 mil pessoas ali na pista, você tem o show que eles fazem, que é muito legal, toda a tradição do hino nacional, até o momento que você começa a ligar os motores. Então, acho que isso é muito legal. Mas a corrida em si, você tem as outras pessoas, você tem o seu engenheiro, você tem a estratégia, você tem um pouco mais de coisa do que a classificação. A classificação é só você na pista. Acho que isso para o piloto traz um pouquinho mais de, não vontade, né? Mas você fica um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais nervoso do que na corrida em si. Pelo menos foi o meu caso. Agora, Caio, falando sobre a questão da batida ali no final da prova, né? Infelizmente, a poucas voltas do fim, mas foi uma pancada que pra gente que estava assistindo da televisão, né, surpreendeu. Afinal, pegou fogo e tudo, né? A gente nunca gosta de ver uma batida que envolve fogo. Você que estava ali dentro do carro, o que aconteceu e como que foi ali para você a questão do impacto e depois sair do carro?
A gente estava numa estratégia de salvar um pouco de gasolina, a gente parou algumas voltas antes para sair na frente do bolo, né? E deu tudo certo. Eu estava numa posição onde eu estava aqui tendo que salvar um pouquinho de gasolina, mas ao mesmo tempo tendo que fazer o máximo para me manter nos 10 primeiros. E umas 2, 3 voltas antes eu já estava um pouquinho traseiro o carro, mas eu não tinha muito mais o que fazer nas ferramentas, né? Na barra e no e-jacker. E eu achei que estava tudo sob controle, que ainda dava para ficar ali acelerando. Devia ter, óbvio, agora é fácil falar, mas acabei perdendo o carro na entrada da curva 2 e quando você perde o carro a 220 por hora, 220 milhas por hora, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu, graças a Deus, eu acho que eu dei muita sorte de poder sair andando. Foi um impacto que depois que me falaram os números, né? Acho que eu cheguei a bater 81 Gs, então foi realmente muito alto e graças a Deus eu tô aqui andando, tô inteiro, corri esse final de semana em Detroit, óbvio, tem algumas dores aqui ali no meu corpo, na minha costela e tudo mais, mas tô apto a andar, a correr e acho que isso é o mais importante, porque depois que eu vi o acidente e você vê os números, realmente eu não sei como eu consegui sair andando do carro, assim, e sair andando normal, sem ter nenhum tipo de tontura, nada, até agora uma semana depois, óbvio, tem algumas dores aqui no meu corpo, principalmente da minha costela, mas tirando isso, eu tô, graças a Deus, inteiro. Então, você tem que parar para pensar e agradecer bastante de poder sair andando num acidente como esse. Sem dúvidas, o 81G é um impacto enorme. É como você falou, felizmente você conseguiu sair andando e já conseguiu correr esse fim de semana. Mas, cara, eu acho que até isso atesta um pouco a célula de sobrevivência, né, do carro da Indy, que também teve um papel importante. Afinal, o impacto foi muito forte ali. Com certeza, não só o carro em si, mas acho que a pista, né? Eu, graças a Deus, o impacto que eu tive primeiro foi com o softwall, isso acho que realmente me salvou. E depois toda a equipe médica da IndyCar, eles chegaram no carro em 5 segundos, ou 10 segundos, eles já estavam falando comigo. Então acho que isso é muito importante, porque quando eu tive o primeiro impacto e eu olhei no retrovisor e eu vi o fogo, você começa a desesperar. E eu não tinha controle do carro mais, né? Porque eu não tinha mais freio, nem volante, nem nada. E você fica meio um passageiro. E 10 segundos depois, quando eu tive o segundo impacto, depois parei, já tinha toda a equipe médica da IndyCar ali comigo. Acho que isso foi realmente muito importante. E eles fizeram um ótimo trabalho, todos os exames que eles fazem depois, teste e tudo mais, para ter certeza que você está bem. Agradecer demais a eles, mas também Deus, porque foi realmente eu poder sair andando ali foi um milagre. Sem dúvidas. Você falou de algumas dores pelo corpo. Você já correu esse último fim de semana em Detroit, depois das 500 milhas. As dores te atrapalharam um pouco ou conseguiu guiar o carro sem problemas? Não, a corrida você dá uma sofrida a mais, 100 voltas ali não é fácil, mas tô tendo acompanhamento, né, da equipe médica da IndyCar durante todo o final de semana. Provavelmente esse final de semana também em São Luís vou ter. Graças a Deus é uma pista mais plana, então não vou sofrer muito com os bumps e tudo mais, mas tô apto a correr, sim. Aliás, Caio, a gente teve nesse último fim de semana aí na prova de Detroit essa introdução da nova filosofia, né, sobre a questão das amarelas, o caution. Algumas pessoas a gente vê comentando nas redes sociais, né, algumas críticas sobre as amarelas que poderiam ser evitadas, né, o Grosjean escapando da pista e voltando sozinho, mesmo assim o carro de segurança entra, alguns outros casos. Como é que você viu isso? Houve talvez um excesso de zelo da parte da Indy ou eles estão tomando a atitude correta com relação a isso? Eu acho que depois de Indianápolis teve todo o acontecimento com o Rossi, que ele parou na reta, acho que isso tudo levou ao que está acontecendo agora. Na minha opinião, é um pouquinho extremo o que eles fizeram em Detroit, de você ter um carro rodado e ele poder ligar 10 segundos depois e você colocar uma bandeira amarela. Pode ser pessoas que tenham se beneficiado ou não com isso, acho que você começa a interferir um pouquinho demais na corrida. Acho que precisa achar um meio termo, e a equipe da IndyCar, todos os comissários e tudo mais são totalmente capazes de fazer isso. Nós, como pilotos, também acho que a maioria está nesse lado de achar um meio termo. Todo mundo quer a maior segurança possível, mas também, óbvio que você não pode dar uma bandeira amarela e depois de 10 segundos o carro sai andando, entendeu? Acho que isso é um pouquinho extremo e a gente precisa achar um meio termo. Caio, estamos entrando aqui na reta final do nosso bate-papo, mas eu tenho mais duas perguntas ainda. A primeira falando desse ano ainda, né? A gente vai chegar nesse fim de semana, a metade da temporada, a corrida número 9 de 18.
Como é que você está vendo aí a perspectiva para o restante da temporada? O que você mira como objetivo daqui até a última etapa? Eu acho que de encaixar um final de semana, até agora, como você falou, a gente teve 8 finais de semana e infelizmente a gente não conseguiu até agora concretizar um final de semana por completo. A gente teve performances boas e potencial bom em uma corrida, em uma classificação, mas nunca até agora a gente conseguiu encaixar um final de semana e terminar um final de semana bem, assim, né? Onde a gente fez uma classificação boa, uma corrida boa, com estratégia, parada e etc. Então acho que isso é o que está faltando e é a nossa meta para essas próximas 9 etapas de ter 9 finais de semana onde a gente consegue executar o nosso trabalho da melhor maneira possível e não deixar nada virado, né? Acho que teve várias situações onde eu cometi um erro, a gente cometeu decisões erradas ou tomou decisões erradas como equipe durante a corrida, então várias coisinhas aqui que a gente precisa encaixar e tem agora 9 etapas para a gente fazer um final de semana, fazer 9 finais de semana, né? Que a gente consiga concretizar e trazer para casa um resultado decente. O Hauger, nesse momento, é quem está liderando, né, a disputa de rookie do ano, mas você está ali 30 pontos de distância, dá para alcançar ele e buscar esse título? Com certeza. Eu acho que, como eu falei, várias coisas ali que, infelizmente, não foram da maneira certa, como o acidente em Indianápolis, eu perdi, óbvio, vários pontos, perdi um top 10, a penalização também em Long Beach, ou outras coisinhas ali que foram fora do nosso controle, que saíram, infelizmente, errado e eu acabei não trazendo um resultado para casa, mas a gente tem 9 etapas, ainda tem um campeonato muito longo e tenho certeza que o potencial está aí. Agora é realmente concretizar um final de semana e trazer um resultado. Para fechar, a gente está falando ainda com muito 2026 pela frente, mas chegamos na metade do ano, é inegável que a Silly Season já começa. Eu até acompanhei algumas transmissões em inglês esse fim de semana, o Will Buxton principalmente falando sobre possíveis mudanças, né, no grid do ano que vem. Teu nome apareceu aí como um possível candidato a como, né, alguém que as outras equipes estejam de olho. Como é que você está vendo aí a tua situação para o ano que vem? Acho que com certeza o mês de maio foi um mês muito bom, né, para minha carreira. A gente conseguiu fazer ótimos resultados e provar que a gente tem potencial para andar na frente nesse campeonato. Então acho que isso é muito importante, ainda mais nessa corrida de Indianápolis, que é a corrida mais importante. Mas para mim a gente ainda falta muito para acabar o ano e também teoricamente a gente está com o pé atrás ali no campeonato de rookies e em termos de resultado a gente ainda não fez nada muito excepcional da minha parte e acho que isso a gente ainda falta concretizar e encaixar. Então, o meu foco é totalmente nessas próximas 9 etapas para fazer o melhor trabalho possível e que isso leve ao futuro da minha carreira, a prolongar minha carreira na IndyCar. Maravilha, Caio. Muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Com certeza a galera que está assistindo em casa gostou bastante também de ouvir você falando dessas 500 milhas e também da sua temporada na Indy. Boa sorte esse fim de semana em Gateway e, claro, no restante da temporada. Muito obrigado. Sempre um prazer aí estar com vocês e vamos para cima aí nessas próximas 9 etapas.